Boa noite a todos. Vamos realizar então mais uma palestra pública do grupo de estudos Espírita Chico Xavier de 3 de maio. Palestra essa que vem sendo realizada, essas palestras vêm sendo realizadas online, né, e ao vivo, desde que nós tivemos que suspender as nossas palestras presenciais em razão, né, de toda a situação que a gente tem enfrentado com relação ao Covid-19. Em especial nessa nossa noite, eu gostaria também de endereçar os nossos irmãos lá de São Cepé, da Associação Espírita Jesus Nazareno, na pessoa do nosso irmão, amigo Rômulo, que também, na sua passagem aqui por 3 de maio, esteve como trabalhador na nossa Casa Espírita. E essa palestra também é direcionada a esses nossos irmãos lá em São Cepé. Então, uma boa noite a todos vocês, né, com carinho que a gente realiza esse momento e divide ele, né, com todos aqueles que desejam participar ou desejam aprender um pouco mais com a doutrina espírita. Então, nós iniciaremos a nossa exposição, como fazemos sempre presencialmente, faremos uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E depois nossa prece de abertura. Então, o trecho que caiu aqui, por acaso, é do capítulo 17, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, vamos passar a página aqui, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 e 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então vamos, nesse momento, manter o nosso pensamento elevado após essa breve leitura, essa brevíssima reflexão, e agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos neste momento na escola, né, da carne, na qual nós encontramos o de que necessitamos para a nossa caminhada, para o nosso progresso, a fim de que pelo nosso próprio esforço possamos galgar a escadaria, essa longa escadaria, né, do progresso, da perfeição, a que todos nós, né, somos destinados. Vamos agradecer também pelo auxílio que recebemos do plano superior nesses momentos difíceis em que atravessamos, pois que jamais estamos sozinhos aqui encarnados. Temos sempre junto de nós irmãos devotados a nos orientar, a nos acompanhar, tanto quanto estejamos dispostos a ouvi-los.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade do teu trabalho. Que assim seja. Então, hoje, o título da nossa exposição é Navegando a Vida. E a ideia é traçarmos um breve paralelo, né? Fazer uma breve analogia entre navegar, literalmente navegar um barco, né? E a vida, né? O que a vida nos traz. Um barco, vamos pensar aqui num barco à vela. Então você pensa, imagina um barquinho branco, pequeno, que cabem 2 pessoas nesse barco. Um barco pequeno, né, com uma vela, né, conforme a gente vê muitas vezes nos filmes ou na praia. E a gente vê aquele barco e aí tem aquela vela. Logo atrás do barco vem o leme, né, vem alguém controlando aquela vela, vem alguém, né, controlando o leme, para tentar levar o barco até um certo destino. Tá? E nem sempre colabora. Às vezes até a gente se pergunta, mas, nossa, como é que faz para velejar um barco se você vai numa direção e depois não tem vento soprando na direção contrária para te trazer de volta? Né? E aí que está a beleza do navegar. É possível navegar na direção contrária ao vento, inclusive. A gente consegue chegar num destino mesmo que o vento esteja soprando na direção contrária. É claro, a gente tem que achar a nossa maneira de fazer isso. E a vela, ou seja, esse velejar, é um exercício de paciência. Porque não é possível, a gente lembrando, a gente está considerando aqui um barco à vela, não vamos pensar numa lancha com motor potente. A gente faz o possível com as circunstâncias que temos para chegarmos até o nosso destino. Então temos um norte, temos uma direção, né? Um local que nós queremos seguir, uma referência. E para chegarmos nessa referência, temos que conduzir esse nosso barco, no caso, né, a gente pode ter auxílio de outras pessoas e tal, mas nós somos responsáveis, cada um, pelo seu barquinho. E nós temos que controlar essas 2 coisas, essa vela e esse leme. A vela para fazer com que a gente consiga, né, acompanhar o vento da melhor maneira possível, ou seja, utilizar o vento da maneira mais favorável. Muito embora ele possa vir no sentido contrário, eu ajeito a vela para conseguir uma o vento que está vindo no sentido contrário para me levar não exatamente contra ele, mas para eu conseguir assim dar uma desviada nele, indo na direção uma direção um pouco diferente talvez do meu destino, mas me aproximando desse meu destino. E com o leme lá atrás do barco, eu vou compensando essa força que o vento tenta fazer para me tirar, né, desse caminho, ou seja, para me levar junto com ele. E não só o vento atrapalha. A gente também tem a própria correnteza, ou as correntezas, né, que se formam no oceano. Então, de repente, você tem o vento numa direção desfavorável, tem a correnteza em outra, e aí você ainda assim vai ter que compensar o vento, vai ter que compensar essa correnteza. E ainda existe mais alguns detalhes. A gente muitas vezes pensa no barco como um lugar que a gente entra e ele está sequinho. Não tem água dentro dele, que a gente espera que não tenha muita água, pelo menos, dentro dele. Mas o fato é que todo barco, por melhor que seja, ele sempre faz água, ou seja, sempre entra água por algum lugar. E o que a gente faz é, na medida do possível, né, tirar a água que está lá dentro. Mas sempre vai ficar um pouco, ou seja, nunca vai ficar perfeitamente seco como a gente gostaria. Nunca vai ser algo que nós vamos conseguir assim, não, eu vou continuar navegando quando esse barco estiver seco. Você não vai navegar. Então, se você já teve a oportunidade de andar num barco, né, mesmo que não seja um barco a vela, um barco a motor, perceba que não é só fumaça que sai do motor do barco, se for com motor. Você vai ver nas laterais do barco um furinho que está toda hora jogando água para fora. Por quê? O barco está fazendo água. Sim, tem furo no barco, está entrando água. E tem uma bomba lá que fica tirando aquela água constantemente de dentro do barco. Então não é perfeito. O barco não vai ser perfeito a ponto de não entrar água dentro dele. E nós temos que lutar, às vezes, lutar contra a correnteza, às vezes lutar contra o vento, ou utilizar o vento, né? Não lutar com ele, a expressão é ruim, né? Mas sabemos utilizar o vento para chegarmos na direção
mais próxima possível do nosso destino. Agora, se teimarmos, e falando ainda do barco, se teimarmos e dissermos não me importa a correnteza, não me importa o vento contrário, eu quero ir em linha reta até o meu destino, aí você vai sofrer bastante, porque você não vai conseguir, a não ser que a correnteza esteja favorável, o vento esteja completamente favorável, soprando exatamente na direção que você quer ir, que pode acontecer eventualmente, mas ele obviamente não vai se manter assim. A não ser que isso aconteça, você vai se frustrar, porque simplesmente você não vai conseguir chegar no local que você quer chegar. Ao apontar a vela, o barco em linha reta para o vento, a primeira coisa que acontece é que a vela já não funciona mais. A vela faz o que a gente chama de panejar. Ela fica batendo e não faz absolutamente nada, como uma bandeira ao vento. O leme não vai servir para nada, que o barco sem velocidade, o leme não faz diferença alguma. O barco fica com algo, peso morto, vamos dizer assim, boiando no mar, aguardando que alguém o leve para algum lugar. E, no entanto, se nós não esperarmos as condições perfeitas, se nós, apesar do vento contrário, procurarmos esse ângulo para conseguirmos utilizar o vento para deslizarmos no sentido quase contrário a ele e não esperarmos por essas condições perfeitas, a gente vai conseguir sair do lugar. Não exatamente na direção que queríamos, não talvez com a velocidade que a gente queria, mas a gente vai estar se aproximando cada vez mais do nosso objetivo. E então estaremos de fato navegando ou velejando, no caso do barco à vela. Mas navegar a vida, que é o título da exposição, que vem justamente desse pensamento em cima dessa analogia que acredita em mim, ela faz referência à realidade. É de fato assim. Claro que poupados alguns detalhes com relação à vela. Mas na vida nós temos algo semelhante. A cada nova encarnação é como se nós pegássemos um novo barco, falando do nosso, não seria bem o nosso corpo físico, mas nosso corpo físico no sentido de embarcação, de que nos traz para um novo ambiente. O barco nos tira da terra e leva para o mar. E nós, espíritos, ao virmos aqui para esse grande mar que é a vida terrestre, essa vida num plano material, nós precisamos de um barquinho, e de certa forma esse barquinho é o nosso corpo físico. Então, iniciarmos uma nova aventura, digamos assim, na nossa existência, nós embarcamos num novo barquinho, a vela, e temos um objetivo. Objetivo esse que a gente traça, muitas vezes não, a maior parte de nós tem consciência desse objetivo traçado como espírito antes do processo reencarnatório, antes de reencarnarmos. Fazemos parte do planejamento. E como espíritos, nós não temos, aí, como nos coloca, nos assevera o livro dos espíritos, nós não temos aquela visão acanhada que temos quando estamos aqui encarnados. Qual é a visão acanhada? É aquela visão limitada às questões do plano material. O que nos interessa é aquilo que nos traz prazer, é aquilo que nos dá tranquilidade apenas. E esquecemos muitas vezes desse nosso objetivo. Esquecemos muitas vezes do qual é o nosso verdadeiro norte. E quando nós planejamos a nossa vinda para cá, nós fazemos uma escolha, a gente faz vamos dizer assim, um planejamento da nossa rota. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o seguinte, na questão 264, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer, ou seja, como o espírito escolhe as dificuldades que ele vai enfrentar ao longo dessa viagem, dessa travessia que ele vai fazer com esse barquinho. E aí a resposta que os espíritos dão a Kardec: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas
e a progredir mais depressa. A resposta é mais longa, mas eu vou ficar com pequenos trechos dela. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Como espíritos, antes de reencarnarmos, nós temos pela frente a tarefa, vamos dizer assim, de planejar a nova reencarnação, o novo dia na sala de aula. E aí nós olhamos para aquilo que necessitamos, corrigir em nós mesmos. Temos, obviamente, com a medida da nossa... Não somos capazes de decidir absolutamente tudo, mas nós temos apoio, né, no plano espiritual de espíritos bem mais experientes que a gente. E aí, conforme aquilo que a gente necessita, a gente traça um plano, um planejamento dos tipos, da natureza de dificuldades e provações que eu vou ter que enfrentar, a natureza de vida que eu vou ter. E aquilo que nós enfrentamos, percebam bem o que diz a resposta. O espírito escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Podemos não lembrar o que erramos, né, ou quais foram os nossos erros, exatamente os fatos em si do passado. Mas basta nós olharmos quais são as coisas que nos colocam à prova, aquelas que nos exigem mudanças, muitas vezes aquelas que nós não desejamos ver e escondemos de nós mesmos, mas se nós estivermos dispostos a abrir os olhos para elas, nós vamos compreender a natureza, o tipo de falta que eu cometi no passado. Então, por exemplo, se eu me vejo frequentemente em situações em que eu perco a calma e perco a paciência, sem nenhuma razão justificada, tá bom que depois que passa aquele momento de fúria, de raiva, etc., a pessoa para assim, mas foi porque tu fizeste tal coisa, foi por causa daquilo. Mas no fundo, aquela reação que ela está tendo e aquele teste pelo qual ela está passando e que ela, pela reação que está novamente falhando, ela tem claramente um problema vinculado à questão da violência. Mas não é a violência física. Não é a violência física, mas existe a violência verbal também. Então, basta nós prestarmos atenção naquelas provações que se nos apresentam e nós vamos ter uma noção, se fizermos isso de forma sincera, do tipo de prova, do tipo de falta que cometemos no passado e qual é a necessidade que temos de aprender com aquilo que estamos vivendo neste momento. Então, ao pegar esse barquinho e apontar, né, com direção ao destino do progresso, da nossa elevação, nós nos veremos com dificuldades com relação ao vento, com relação às marés, com relação às correntezas. E a gente, muitos desses problemas vão surgir em razão das nossas teimosias. Porque em vez de eu querer ir naquela direção que eu tenho que ir com o barco e lutar contra o vento que me sopra na direção contrária, muitas vezes, eu acabo vendo no meio do caminho ou desviando um pouco do meu curso algo que me chama mais atenção. E aí as armadilhas que nós temos, né? Ao reencarnarmos, nós temos essa tendência de buscarmos algumas outras coisas que não aquilo que nós sabemos que nós deveríamos buscar. E aí, eventualmente, nós provocamos desvios, grandes desvios nesses nossos cursos, adiando a viagem, o destino, né, a chegada ao destino, para mais tarde nesta encarnação, ou se acabar, vamos dizer assim, a vida útil no nosso barquinho, adiando por uma próxima viagem, por uma próxima encarnação. E à medida que nós fazemos as escolhas que nos aproximam ou nos afastam, né, do nosso destino, do nosso objetivo traçado, nós encontramos maiores dificuldades ou maiores facilidades. E essas dificuldades, facilidades, assim, não se enganem, não dizem respeito às questões materiais. Porque quando nós buscamos aquilo que deve nos gerar, vamos dizer assim, o caminho mais curto para o progresso, na medida do possível, porque ninguém consegue em uma encarnação ser perfeito, esqueça, não há essa possibilidade. Assim como ninguém, por mais inteligente que seja, em um único dia de aula não consegue suprimir todos os dias de um curso, por exemplo, numa faculdade.
Você pode aprender até mais rápido, mas você não vai conseguir em um dia de aula aprender absolutamente tudo. Então, em uma encarnação, você pode tentar ser rápido, mas não tem como em uma única encarnação atingir a perfeição. Então, para nós, ou se nós chegamos, nós nos organizamos e nos direcionamos quanto mais rápido possível, dentro do nosso alcance, na direção do nosso destino previamente traçado, às vezes nós vamos nos ver com dificuldades ainda maiores do que optar pelo desvio. Ah, Vinícius, está dizendo que então que se eu seguir o caminho do bem, né, se eu seguir aquilo que é correto fazer, talvez eu enfrente mais dificuldades? Às vezes a gente enfrenta mais dificuldades, por várias razões. Uma delas é que muitas vezes fazer esse desvio no vento, ele não é muito bem visto. Como assim tu não quer vir para a nossa ilha? Como assim tu não quer vir para esse nosso lugar aqui, está indo na outra direção? Quantas vezes não vemos coisas parecidas no nosso dia a dia, em que escolhemos certo tipo de atividade ao invés de estarmos num outro tipo de atividade. Abdicamos de certas companhias, e eu não estou dizendo que sejam companhias ruins, mas abdicamos de certas companhias em busca de alguma outra coisa que nesse momento nos chama mais atenção ou nos é mais importante. Por exemplo, estarmos aqui hoje reunidos, e aqui a transmissão está sendo feita ao vivo, então nós estamos juntos nesse momento, abdicando de várias outras facilidades, outras coisas que poderíamos estar fazendo. Podemos estar assistindo um bom filme, poderíamos jantar nesse horário, início da noite, com a nossa família, poderíamos estar em outros lugares. Tá bom, com o Covid-19 a gente é bem limitado, as nossas opções são bem limitadas, mas nós poderíamos estar fazendo outras coisas. Nós abdicamos dessas outras coisas por um momento de reflexão que a doutrina espírita nos traz. Então, só que essas escolhas, essa é mais simples. É claro que ela pode, aos poucos, ir mudando, auxiliando a gente nesse ajuste da vela, no ajuste do leme, né, no como lidar com a água dentro do barco, mas às vezes algumas outras mudanças no nosso dia a dia, com relação ao que nós escolhemos e a que apelos nós cedemos, às vezes não, frequentemente, direcionam toda a nossa vida, fazem toda a diferença. E nem sempre essas mudanças são bem vistas. E eu não falo aqui de mudança no sentido de assumir que é de uma determinada religião, incluindo a doutrina espírita. Mas eu falo das mudanças de hábito. Mudanças essas que muitas vezes causam estranheza às pessoas na nossa volta. Poxa, mas tu era tão assim e agora tu é assado, né? Agora tu não age mais desta forma. Como assim tu não gosta mais de fazer tal coisa? Ou como assim não queres vir, não queres participar dessa janta que nós vamos fazer hoje aqui porque tens o compromisso X ou Y? São escolhas que fazemos. E aí nós, agora falando dos trabalhadores espíritas, aqueles voluntários que fazem a casa espírita funcionar diariamente, mesmo no ambiente virtual, que mantêm os grupos de estudo, que mantêm os brechós para auxiliar pessoas que estão passando por dificuldade, que mantêm o atendimento fraterno e tantas outras atividades que a gente vê, falando apenas da casa espírita. Há tantos outros ambientes que coisas semelhantes acontecem. Mas essas pessoas, elas são comprometidas no seguinte sentido: elas têm aquele horário, aquela atividade. E elas fazem uma escolha. Ao escolherem naquele horário aquela atividade, nada as tira daquele horário, daquela atividade. Porque é uma questão de priorização. De forma semelhante, nós temos que fazer isso ao longo do nosso dia, ao longo das nossas vidas. De novo, não falo aqui no sentido de a minha prioridade é a única, né? É apenas assistir as palestras na Casa Espírita. É um exemplo, você pode definir isso como uma prioridade. Mas você pode definir como prioridade os seus valores. E escolher quais valores norteiam a sua vida. A honestidade é um deles? Bom, a honestidade vai ter que ser uma prioridade nas suas escolhas.
E aí não se enganem, não é assim tão fácil. Às vezes essa honestidade vai ser posta à prova de maneiras muito sutis, que às vezes a gente nem percebe. Daquelas maneiras que, não, é tranquilo, é normal, tal coisa, não, fiz tal coisa, mas não importa. Ou isso, não, isso aqui todo mundo faz. E assim nós temos várias, a própria honestidade em casa, a própria honestidade com os nossos filhos, a honestidade de admitirmos quando erramos. Então, quando nós definimos algo como sendo nosso valor, isso só tem valor, só tem peso se isso de alguma maneira afeta o nosso proceder, dirige de alguma maneira o nosso barquinho. Então, percebam, quando nós viemos para essa reencarnação com um planejamento previamente estabelecido do qual nós participamos, nós enfrentaremos dificuldades sim. Dificuldades estas relativas naturalmente à característica ou à natureza das nossas faltas passadas. Mas, conforme a nossa atuação, conforme o nosso livre-arbítrio, nós podemos aliviar essas provações, ajustando a nossa vela, cuidando bem do nosso leme. Ou nós podemos agravar estas faltas, abandonando o barco, por exemplo, abandonando a vela, não cuidando, não fazendo o ativo trabalho de direcionar a vela do barco, não controlando o leme, ou mesmo direcionando a vela, usando a vela e o leme para direcionar o barco numa direção que a gente sabe que não é a que a gente deveria estar indo, mas é aquela que me é mais agradável. Ao fazermos isso, complicamos ainda mais o nosso momento, ainda mais a nossa navegação. Na questão 266, Kardec pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas, já que a gente escolhe as provas? Não parece natural que nós, enquanto espíritos, no plano espiritual, antes de reencarnarmos, antes de entrarmos no barquinho, não parece natural que a gente escolha as provas menos difíceis? E aí, em resposta a esta questão, os espíritos dizem a Kardec: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, para nós, encarnados, pode parecer natural que nós, quando espíritos libertos do plano material, antes de reencarnarmos, que nós escolhamos as provas mais fáceis. Eu quero ser bonito e rico, materialmente falando, rico, bonito e saudável. Pronto. É tudo o que precisa, né? Do ponto de vista material, pode ser. Mas, e aí os espíritos dizem assim, parece a vós que estão encarnados. Ao espírito, não. Logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Atenção aqui para 2 pontos. Os espíritos dizem, logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. Ao desencarnarmos, ao terminarmos esta breve viagem com esse nosso barquinho, nós enfrentaremos novamente, e enfrentar pode ser penoso ou não, então enfrentar no sentido de encarar, e pode ser penoso ou não, conforme as nossas escolhas, conforme a direção que demos nas nossas vidas. Nós enfrentaremos a realidade espiritual, limpa de todas as questões materiais que são necessárias, que se diga, é necessário, por exemplo, é necessário que nós trabalhemos para conseguirmos juntar recursos para o nosso sustento. Ora, isso é atuação no plano material. Eu trabalho, eu busco o material que eu preciso para sustentar a minha vida e daqueles que estão à minha volta e aqueles que eu consigo eventualmente auxiliar. Então, é necessária a atuação no plano material. Deus nos impõe essa necessidade do trabalho. O próprio trabalho é motor do progresso. Mas não é o trabalho pelo trabalho. Não é o dinheiro pelo dinheiro. E ao desencarnarmos, essa ilusão toda desaparece. E fica aquilo que é mais importante.
os tesouros que nós juntamos ao longo desta vida, desta encarnação. Tá? Esses tesouros, aqueles que nós levamos conosco, são os tesouros da caridade, do progresso, do amor. Ou nós carregamos conosco também os pesos, né? As amarras, né? As âncoras, né? Já que estamos falando em navegação, que nos prendem, né, ao passado, ao sofrimento, quando nós agimos com descuido, com desprezo, com ódio, com falta de cuidado com relação aos outros. Então, nós como espíritos temos uma visão muito diferente. É como se iniciasse um ano, antes de reencarnarmos, é como se iniciasse um ano. Vai iniciar um novo ano. Eu aposto que 2021, depois desse 2020, com todas as situações que nós estamos enfrentando, a gente vai chegar no final de 2020, na virada para 2021, e vamos renovar várias promessas que nós fizemos talvez para 2020, em 2021. E muitas vezes a gente se propõe isso, se propõe aquilo, várias coisas. E, né, naquela esperança de fazer tudo diferente. E de repente a gente se vê em 2021 repetindo os mesmos hábitos que nós tínhamos, não conseguindo manter essa mudança que nos propomos. E de certa forma, muitas vezes a gente faz isso com o espírito. A gente está planejando uma reencarnação, estamos ainda no plano espiritual, avaliando as nossas necessidades, nossas faltas, e a gente diz, não, eu quero sim esta provação, eu quero sim lidar logo de uma vez com essa dificuldade que eu tenho, para ultrapassar isso e poder ir adiante. Aí reencarnamos, nos damos de cara com essas nossas faltas, com as nossas provações, e aí nós muitas vezes abandonamos essas provações. Entramos num desculpismo indesculpável, em que colocamos a culpa de tudo que nos acontece, né, a outras questões, a outras pessoas. Nós somos vítimas do mundo e não conseguimos, de forma alguma, tomar as rédeas do nosso livre-arbítrio, né, e colocá-lo e utilizá-lo para direcionar esse nosso barquinho para o destino correto ao qual nos propomos a chegar nesta encarnação, ou pelo menos tão próximo desse destino quanto possível. Então, ao avaliarmos a encarnação, ao fazermos essa analogia entre a navegação do barquinho à vela e a nossa vida, nós encontramos muitas coisas semelhantes. A nossa vida vai fazer água, que nem o barquinho, ela não vai ser perfeita. Vai ter as dificuldades, vai ter aquelas coisas que não são exatamente como a gente quer. O que a gente tem que fazer é para tirar o que for a água possível de dentro do barco, nós podemos tirar, para que ele se mantenha, né, boiando, em condições de nos levar ao nosso destino. Então, que a gente consiga, aí o barquinho não mais apenas no sentido do corpo físico, mas no sentido mais amplo, nessa analogia, que a gente possa aceitar a nossa encarnação com o pouco d'água que é natural que ela faça. Que a gente não entre num processo ao contrário do desculpismo, né? Que a gente não entre num processo de nos culparmos a tal ponto, num sentimento de culpa tão profundo que nos leve à paralisação. Nós temos que ter, de uma forma madura, a consciência dos nossos erros, das nossas responsabilidades. E aí, de forma madura, equilibrada, enfrentarmos esses erros. Enfrentarmos essas dificuldades que nós mesmos criamos. Ao fazermos isso, nós vamos aceitar os defeitos que temos, todos nós temos. Sem exceção, não estaríamos aqui encarnados. Então, nós vamos ajustando na medida do possível esse volume de água dentro do barco, mas um pouquinho sempre vai ter, e fiquemos tranquilos quanto a isso. Não vamos exigir a perfeição de nós mesmos ou não conseguiremos nada. As condições da nossa encarnação, o vento soprando contra, soprando meio de lado às vezes na direção que a gente quer ir, mas esse vento, essa correnteza nos atravessando o caminho, essas coisas, né, fora aquelas que nós mesmos procuramos desviando o nosso rumo, essas coisas já foram mais ou menos planejadas, mais ou menos previstas,
de acordo com a nossa necessidade. Porque o mais ou menos planejado ou mais ou menos previsto. Não é que certas situações estão... Não, o Vinícius iria pisar naquele dia, naquele lugar na calçada, não é isso. Né? É o gênero de provas, o gênero de dificuldades que nós vamos encontrar. Isso está definido. E aí, uma vez definido esse gênero de provas, as provas se apresentam conforme a nossa atuação, conforme o ambiente. Agora, tenhamos em mente que essas dificuldades do vento, da correnteza, elas existem para nos provar, para fazer com que a gente aprenda. Porque imagina o que a gente aprenderia se a gente entrasse em cima, alguém nos colocasse num barco e nos empurrasse em direção ao nosso destino e o barco fosse tranquilo, lépido e faceiro, com linha reta com relação ao nosso destino. Nós não aprenderíamos nada sobre velejar. Nós não saberíamos o que fazer se acontecesse alguma coisa, viesse algum vento diferente, uma correnteza diferente. Agora, enfrentando essas dificuldades, nós somos obrigados a nos ajustar, somos obrigados a nos adaptar. Aprendemos a manejar o leme, aprendemos a manejar a vela, aprendemos com quem nós podemos contar, aprendemos a ser para os outros que estão à nossa volta aqueles que eles também olhem e dizem, não, eu posso contar, né, comigo, eu posso contar com ele ou com ela, porque olha como ele conduz o barco dele, olha como ela conduz o barco dela. E aí essas pessoas na nossa volta nos dão a segurança de não olharmos à nossa volta e vermos um mar infinito e nós sozinhos no meio daquele mar, sem nenhum tipo de companhia. E ao contrário, se nós nos olhamos para o lado, nós vamos ver vários barquinhos à nossa volta. Alguns parados, planejando, como eu coloquei no início, outros indo em direções não muito adequadas. Mas quantos nós veremos indo na direção correta? A quantos nós podemos olhar e nos aconselhar e ver, olha, ele está usando a vela daquele jeito e está conseguindo na mesma direção que eu teria que ir. Então vou me ajustar, vou ajustar a vela como ele está tentando fazer, eu vou tentar fazer igual. E aí nós nos vemos, né, não apenas com um barquinho isolado no oceano, mas com um conjunto, né, uma grande quantidade de barcos, né, indo todos na mesma direção. Ou, pelo menos, mais ou menos, cada um no seu caminho, cada um no seu espaço. Que possamos, todos nós, como irmãos que somos, nesse grande oceano que é a vida aqui na Terra, na nossa viagem, que é curta, parece longa, mas ela é curta. No ponto de vista do espírito, na nossa vida, ela é curta. Nós possamos nos auxiliar uns aos outros a conduzir os nossos barcos e possamos fazer o nosso esforço o máximo possível para corrigirmos os nossos rumos onde estivermos errados. Que a gente possa, assim como nos foi colocado N vezes, né, pelos Espíritos, respondendo ao questionamento de Kardec, que a gente possa sempre, né, ter as nossas melhores intenções, né, a determinar o nosso curso, o nosso caminho. A intenção é tudo, o ato nada vale, a intenção é tudo, o ato nada vale, dizem os Espíritos a Kardec. A intenção é tudo, o ato nada vale. Para que a gente possa conduzir adequadamente o nosso barquinho, seguindo a luz, né, do nosso Mestre Jesus, a nos apontar o caminho, né, para nós chegarmos aos nossos destinos em segurança, né, enfrentando uma dificuldade ali e aqui, mas em segurança, fazendo aquilo que temos que fazer para o barco continuar firme, né, na direção que nós precisamos chegar. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos que ficaram conosco aqui nesse momento. Mais uma vez, um momento do grupo de estudos espírita Chico Xavier, aqui de 3 de maio, e agora também dividido, né, com nossos irmãos lá de São Cepé. Tá? Um abraço a todos os nossos irmãos, na pessoa do Rômulo, nosso irmão querido, tá? E que vocês também possam ficar, como todos nós, com a paz do Cristo. Nós vamos fazer então a nossa prece de encerramento, para encerrar esse nosso momento de reflexão. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que tivemos estarmos aqui juntos em pensamento, juntos com o pensamento voltado para o Cristo,
com um pensamento voltado para o nosso Criador, aquele que nos traçou a direção da nossa vida, a direção que nos leva para o progresso, que nos leva à perfeição. Não tenhamos medo de enfrentar o vento, não tenhamos medo de enfrentar as correntezas. Não estamos sozinhos, temos juntos de nós irmãos que nos orientam e nos auxiliam. Temos juntos de nós irmãos encarnados que conosco caminham par a par, lado a lado, nos apoiando quando precisamos. E que possamos também nós sermos o irmão que apoia, que auxilia, que alivia as dores, que alivia a tensão, que diminui os conflitos, que leva a paz aos corações daqueles que se encontram atordoados com as dificuldades à sua volta, que levam a tranquilidade, a serenidade para aquele que se encontra com um pensamento turvo pelas dificuldades que enfrenta na vida. Que possamos todos nós, como irmãos, darmos as mãos uns aos outros e caminharmos juntos na direção do nosso Mestre Jesus, na direção do nosso Criador, conforme Jesus nos ensinou. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos espíritos que nos acompanham nesse momento, desse trabalho do grupo de estudos espírita Chico Xavier, realizado à distância. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com a paz do nosso Mestre.